Mateus capítulo 1. Esse texto, irmãos, ele vai falar da genealogia de Jesus. Então, para não ficar cansativo para você, depois você lê na tua casa, porque fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e vai embora. Eu quero ler o versículo 16 e o versículo 17. Diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui, nós celebramos o teu nome. Obrigado por esse domingo, Pai. Esse é a primícia, é o primeiro dia da semana. Nós estamos aqui reunidos porque queremos colocar o Senhor à frente da nossa semana, das nossas causas, como foi orado aqui, Pai. Que o Senhor tenha o nosso coração, que o Senhor tenha a nossa atenção, que nós possamos entregar a nossa atenção, a nossa devoção, a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos à tua palavra, Senhor. Não há nada mais importante agora, nenhuma mensagem no WhatsApp, nenhuma mensagem no Instagram, nada é mais importante do que a sua palavra para nós agora. E nós queremos dar e valorizar a sua palavra, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmão, a grande maioria das Bíblias tem uma Bíblia, uma folha em branco, 2, 3 folhas em brancos, que separam o Velho Testamento do Novo Testamento. E se você folhear um pouquinho antes aí, eu quero que você chegue no último versículo do Velho Testamento, do livro de Malaquias, no capítulo 4, porque eu acho que merece a nossa atenção o último versículo, a última fala inspirada por Deus do Velho Testamento. E qual é a última fala? Eu vou ler o verso 5 e o verso 6 do capítulo 4 de Malaquias. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Em outras palavras, se o coração dos pais não se converter ao coração dos filhos, e o coração dos filhos não se converter ao coração dos pais, haverá maldição. Se não houver essa convergência de geração em geração, haverá maldição. E é interessante que tudo isso acontece debaixo de um alinhamento profético, como Elias. Elias era o profeta do fogo, era o maior profeta da nação. E a Bíblia está dizendo que esse espírito de Elias estará sobre nós nos últimos dias. Assim como o profeta Elias, antes da grande e terrível e temível dia do Senhor. Agora, olha só que interessante. Esses últimos versículos do Velho Testamento, eles acabam falando de geração, de linhagem, de pai e de filho. E o começo do Novo Testamento vai começar falando da linhagem do Imaculado Jesus, porque evangelho é geracional. Repita comigo: evangelho é geracional. E esse evangelho geracional não é porque alguém de fora simplesmente vai ser usado para alcançar o meu filho, os meus filhos. Esse evangelho geracional precisa ser pregado a partir da mesa da minha casa. Eu como pai, alguém com pai e mãe, esse evangelho precisa ser pregado a partir da nossa casa. Então não há mais responsabilidade do que um pai e uma mãe têm de pregar esse evangelho que é geracional para as próximas gerações que estão chegando. Essa não é uma responsabilidade de um colégio de educação por princípio, como o Colégio Rocha. Essa não é uma responsabilidade de um curso que a igreja pode dar para um adolescente ou para alguém dos Sarsas. Essa é uma responsabilidade que tem que nascer de um coração
paternal dentro de casa que sabe que não pode parar nele, não pode parar nela. Então os nossos filhos precisam ver um coração incendiado, não importa as circunstâncias. Os filhos precisam ver a paixão que um pai e uma mãe têm por servir a Jesus dentro de casa. Irmãos, o maior resultado na vida de um filho é ele ver o evangelho sendo pregado dentro de casa. Existe um resultado quando os nossos filhos vêm e são atingidos por um evangelho pregado por alguém de fora. Ok, é maravilhoso. Mas o maior resultado é quando um filho vê um pai apaixonado por Jesus. É quando um filho vê uma mãe que não é perfeita, mas é apaixonada por Jesus. Isso impregna, isso vai fazer parte do dia a dia. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? A gente leu aqui em Mateus capítulo 1 que existem 3 grupos. Mateus ele organiza a genealogia de Jesus em 3 grupos de 14 gerações. Irmãos, Deus é o Deus dos dias. Tem coisa que foge do teu controle, mas nunca vai fugir do controle do Senhor. Tem coisas que parecem que estão escapando das nossas mãos, mas não escaparão das mãos do Todo-Poderoso. O Senhor tem tudo nas suas mãos. E aqui, irmão, é lindo, porque isso mostra que Deus tem um propósito na história. Não é por acaso que você veio morar em Bertioga. Não é por acaso que você está aqui nessa noite. Não é por acaso. Deus é o Senhor da história. E Ele viu você na história e colocou você na história. Que coisa linda. Agora, olha só. Ele vai falar que da história primitiva até Davi são 14 gerações. De Davi, a monarquia, conduzindo até o exílio babilônico, 14 gerações. E depois, a história de Israel pós-exílio até Cristo são 14 gerações. Todas essas gerações, todos esses grupos da história, da monarquia, do povo de Israel, conduzem e apontam para Cristo. Toda a Bíblia, passando por todas essas gerações, eles apontam para Jesus, irmão. Apontam para Jesus. Por que apontam para Jesus? Porque Jesus é o centro da mensagem. Jesus é o motivo maior por estarmos aqui. Jesus é o centro de todas as coisas. E quando eu tenho a responsabilidade de colocar Jesus no centro dos meus pensamentos, dos meus negócios, da minha casa, da minha família, tudo vai reverberar a partir de Jesus. Então eu tenho direção porque eu coloquei Jesus no centro. Então Ele está me dando direção. Eu tenho cura porque eu coloquei Jesus no centro. Então a cura me pega, me atinge. Eu e você precisamos colocar Jesus no centro. Agora, olha só que coisa interessante. Nessa época, principalmente os judeus, quando iam fazer a genealogia lá no Oriente, na época de Jesus, os judeus eles geralmente não incluíam, não citavam as mulheres. E eles também faziam uma segunda coisa: eles tiravam os nomes da genealogia que tinham trazido vergonha na história da família. Irmão, cá para nós, não tem gente que você queria tirar da sua genealogia? Não tem gente que a gente fala: esse miserável, ele causou tanto problema para a nossa família, ele não podia estar na genealogia não, eu tiraria, eu não citaria ele não. Era o que acontecia. Por conta da época, da cultura da época, as mulheres não eram citadas, e quem tinha trazido vergonha para a família não era citado também na genealogia. Só que Jesus faz questão de citar todos, os que trouxeram vergonha e as mulheres que fazem parte da genealogia. E é disso que nós vamos falar. Mateus 1 vai falar da genealogia do Imaculado Jesus. E ele vai citar algumas pessoas que, se fosse eu, se fosse você, nós não gostaríamos de citá-las. Mas a Bíblia, é a palavra de Deus, porque ela não esconde nada de ninguém, absolutamente de ninguém. Ela não esconde o pecado, os erros, os acertos de ninguém. Não é um livro perfeitinho, organizadinho, para que dê certo e para que venda muito, não. Aqui está a história, inspirada pelo Espírito Santo,
E nesse texto de Mateus capítulo 1, tem 4 mulheres que são citadas. Quantas mulheres? 4 mulheres que são citadas, que fazem parte da genealogia do Deus que pisou na terra, Jesus Cristo. A primeira é Raabe. Raabe era uma prostituta. Raabe morava em Jericó. Na verdade, ela morava na muralha de Jericó. A muralha era tão larga que haviam casas nas muralhas, na muralha. E a casa de Raabe era uma casa de prostituição na muralha. Ela era uma prostituta. A Bíblia fala sobre isso. Só que existe um episódio que acontece, que quando o povo de Israel sai do Egito, porque Deus livra com mão forte, de forma poderosa, aquele boato correu o mundo conhecido da época. Então as pessoas tinham medo dos hebreus, por conta do Deus dos hebreus. E o povo de Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada depois da travessia do mar. E é interessante, irmãos, que depois que o povo sai do Egito, a primeira cidade a ser conquistada é Jericó. Mas antes de Jesus conquistar uma cidade, um território, Jesus conquista uma família. Porque o evangelho tem a ver com família. E tem uma frase que o Espírito Santo colocou no meu coração agora, ali na hora da adoração. Antes de você conquistar um território, Deus precisa conquistar o coração da sua família. Antes de muralhas caírem, tem uma cura familiar de Deus que precisa acontecer. Os maiorais de Israel mandam 2 espias para espiarem a cidade de Jericó. E esses espias se escondem na casa da prostituta Raabe. Irmãos, 2 homens de Deus estão escondidos na casa da muralha, o prostíbulo conhecido como casa da muralha. Você imagina se é nos dias de hoje, irmão, saia no Facebook, no WhatsApp, saia nas redes sociais, no Instagram, 2 homens de Deus são encontrados na casa da muralha. Ia ser um escândalo. Mas ela esconde esses homens. Os homens de Jericó estão procurando os espias, ficaram sabendo, ela esconde os 2 homens. E ela vai dizer para eles o seguinte: poupe a minha vida, porque nós estamos sabendo o que o Deus de vocês fez desde o Egito, do poder que o Deus de vocês tem. E todo o povo dessa cidade já sabe que essa cidade já foi entregue nas mãos de vocês, por conta do Deus que vocês têm. Então eu quero pedir uma coisa: daqui a alguns dias vocês estão chegando nessa cidade e vocês vão conquistá-la. Poupa a minha vida. Os homens vão falar: nós vamos poupar a sua vida. Ela vai dizer: não só a minha vida, a vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida dos meus irmãos, toda a minha família. Poupe a minha família. Eles vão dizer para Raabe o seguinte: olha, Raabe, é difícil a gente garantir isso, porque na hora da guerra a gente precisa identificar onde você está. Então vamos fazer o seguinte: coloca um fio vermelho na tua janela, e esse será o sinal que a tua casa será guardada. Isso te traz alguma lembrança, irmão? Tudo aponta para Jesus. Lembra lá quando o cordeiro era morto no Egito e o sangue era passado nos umbrais da porta, para que o anjo destruidor não entrasse e não matasse o primogênito da família? Agora, misteriosamente, o sinal para que a família não seja destruída é o fio vermelho colocado na janela. É alguém que se colocou debaixo do pacto, dizendo: eu quero estar debaixo de aliança com vocês,
E se eu estou em aliança com vocês, espias, eu estou em aliança com o Deus de vocês. Eu sei que o Deus de vocês já conquistou essa cidade, e eu quero ser poupado, eu quero me submeter ao Deus de vocês. Debaixo da aliança, debaixo do sangue, a casa não é destruída. Eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. O sangue de Jesus está sobre a tua casa, o sangue de Jesus está sobre a sua família. Eu preciso de alguém comigo aqui. O sangue de Jesus está sobre você, e o destruidor não entra na tua casa. O escarlate, o fio escarlate está sinalizando no mundo espiritual que aqui não, Satanás. Essa mulher é mal vista, essa mulher não é benquista, mas ela obedece, ela cumpre o pacto, ela cumpre a aliança, e ela coloca o fio vermelho, e ela será poupada, irmãos, e toda a sua família. Ela está debaixo de um pacto, debaixo de uma aliança, não só com aqueles homens, mas com o Deus daqueles homens. Eu quero dizer uma coisa para você: essa mulher faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Essa mulher está citada em Mateus capítulo 1 como parte da linhagem do Imaculado. Então olha só, eu sei que tem gente aqui orando, porque tem algo novo para acontecer. Talvez tenha um território para você conquistar, talvez tem coisas familiares, materiais para você conquistar. Eu quero dizer uma coisa: Deus tem herança para aqueles que são dele. Repita comigo: Deus tem herança para mim, porque pelo sangue de Jesus eu me tornei filho de Deus. E se tem um pai que tem herança para entregar, esse pai é o Senhor. Irmãos, muitos aqui conheceram o meu pai que me adotou, o Ventura. Meu pai era economista, mas eu não era filho de sangue dele, mas eu fui adotado. Um documento foi selado, eu recebi o sobrenome. Quando meu pai foi para o Senhor e a minha mãe foi para o Senhor, eu não era filho legítimo, mas eu era filho adotado. E como filho adotado, eu recebi toda a herança dele. Isso é exatamente o que está na Bíblia. Nós estávamos perdidos, sem Deus, sem aliança, sem pacto, mas pelo sangue de Jesus Ele nos adotou. E agora você tem parte integrante em toda herança que Deus tem para aqueles que são chamados filhos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olha só, para herdar aquilo que Deus te prometeu, não é você que entra, são as muralhas que caem. Porque tem gente aqui agora que está olhando algo que precisa acontecer, que você tem orado muito para acontecer, mas parece que está tão distante. Basta a muralha cair para que você seja incluído em tudo aquilo. Não, você não entendeu. Tem muralhas dividindo e separando aquilo que você tem, aquilo que Deus te prometeu, heranças que Deus te prometeu. Mas se a muralha cai, acabou, é tudo teu. Tudo está incluído. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Irmãos, acontece assim no mundo espiritual. Não foram eles que entraram e conquistaram a cidade. Os muros caíram por atos proféticos e por uma aliança de pacto que eles tinham com o Senhor. Deus prometeu, Léo, que ia fazer. Então, qual é o segredo para conquistas na nossa vida? Primeiro, se aproxime. Não tenha medo. Acredite no que Deus falou. Faça atos proféticos. Use armas espirituais. E guarde a aliança que você tem com Deus. Levanta a tua mão, repita assim comigo: eu preciso me aproximar. Eu não posso ter medo. Eu vou acreditar no que Deus me falou. Eu farei atos proféticos. Eu usarei armas espirituais. E eu vou guardar
A aliança que eu tenho com Deus. Aleluia. Se nós fizermos isso, que é a nossa parte, Deus faz a parte que é dele, irmão. Então, antes do povo de Deus conquistar a primeira cidade depois da saída do Egito, Deus salva a primeira família, que é a da prostituta. Que graça é essa? Que favor é esse? Que misericórdia. Você entende o olhar de Jesus quando a gente lê Mateus 1? Você entende o olhar de amor? Pessoas que foram marcadas, pessoas que alguém fez um X nas costas dela e disse: esse não, essa não. Jesus fala assim: eu quero para mim. Vai fazer parte da minha linhagem. Se esse olhar e essa misericórdia não tivesse nos alcançado, aonde estaríamos, irmãos? Irmão, tem gente aqui, não olha para o lado, olha para mim. Tem gente aqui que é ruim, irmão. A partir do que está falando com você no microfone. Irmão, a gente era carne de pescoço. Era um povo zica. Complicado. Cheio de coisa. Mas esse olhar, eu vou incluir ele na minha descendência. Eu vou incluir ela. Não, tem um passado terrível, mas não importa. Importa é daqui para frente. Irmão, Raabe não voltou a ser prostituta. Raabe confiou no Deus que livrou ela e a sua família, e agora ela se posiciona, ela muda de vida e ela vai adiante, viver uma vida nova e diferente. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: Deus está interessado na família. A segunda mulher citada em Mateus capítulo 1 é uma tal de Ruth, a estrangeira. Irmão, Ruth era moabita, era gentia. Ela estava fora do pacto. Deuteronômio 23 deixava ela fora do pacto. Deuteronômio 23:3 diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Ela estava fora do pacto. Ela mora em Moabe. E o que está acontecendo? Tem uma família que mora em Belém. Belém significa casa do pão. Repita comigo: Belém, casa do pão. Como falta pão na casa do pão? Como falta pão na casa do pão? É o que diz a Bíblia, que faltou pão na casa do pão. Tem uma situação acontecendo na cidade, e Elimeleque pega a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos Malom e Quileon, e vão para Moabe. Eles saem da casa do pão para ir para Moabe. Sabe, irmãos, às vezes basta esperar um pouco, posicionado, para ver a mudança acontecendo. Escute, a sua vida é preciosa. Então toma cuidado com as suas decisões rápidas, por conta de algo que está acontecendo. Sabe, eu usei esse exemplo hoje de manhã. Você imagina você chegando numa padaria. Eu estou falando bastante de pão de padaria esses dias, né? Você imagina você chegando numa padaria e está marcado 7 horas para o pãozinho fresco sair. Meu Deus. Você está na fila esperando, só que ele demora, ele atrasa 15 minutos, 20 minutos. É 7h20 e o pão ainda não saiu. Não sai da fila. Não vai comprar o outro pão lá, que não é a mesma coisa. Espera na fila. O pão vai sair, porque é casa do pão. Então tem pessoas, se Elimeleque esperasse, porque é o que vai acontecer. Depois de um tempo, Deus muda a sorte de Belém, e o pão volta, porque é casa do pão. Está reverberando, é casa do pão, é casa do pão. Não vai faltar pão na casa do pão. Só que ele sai, ele vai para Moabe. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que uma tragédia acontece. Elimeleque morre. Os 2 filhos se casam. Um se casa com uma tal de Orfa, outro com uma tal de Ruth. Só que Malom e Quileon morrem. E agora, a mãe, Noemi,
está viúva, com as duas noras viúvas. E ela fala: meninas, eu preciso voltar para Belém, porque eu ouvi dizer que Deus mudou a sorte de Belém. Eu ouvi dizer que Deus mudou a sorte da minha terra, da onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para lá. E elas vão dizer: nós vamos com você. Ela vai falar assim: eu estou velha, eu não posso dar filhos para casarem com vocês. Fiquem aqui, façam a vida de vocês. E elas insistem: nós vamos com a senhora. Ela fala: não precisa. Então Orfa dá um beijo nela, despede a sogra e vai embora. Mas Ruth vai falar a maior declaração, uma das maiores declarações da Bíblia Sagrada, irmão. Ela vai falar: eu não te deixo, sogra. A sua terra será minha terra, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Eu tenho um pacto. E elas voltam para Belém. Ruth, para ajudar a alimentar a sogra e alimentá-las também, ela vai nas fileiras de uma plantação. Ela vai respigar. O que é respigar? Ela pega o resto. Os homens fazem a colheita, e o que caía no chão, o que sobrava, ela pegava e colocava lá. E ela vai pegando, ela está respigando, ela pega a sobra. Ela está pegando a sobra do chão. Só que um belo dia, o dono do campo está passando nas fileiras. E ele olha e vê a moça. E ele fala assim: ô rapaz, quem que é aquela moça lá? Ah, é uma moça que veio de Moabe. A sua sogra é Noemi. Eles têm um grau de parentesco, irmão. Deus faz tudo certinho. Porque Boaz pode resgatar Noemi e Ruth. O dono do campo, Boaz, é uma figura de Jesus no Velho Testamento. Ele resgata aquele que estava respigando para se tornar dono do campo. Não, você não entendeu o que eu falei, Cláudio. Aonde você estaria se o resgatador não tivesse passado na sua vida? Aonde eu estaria, aonde nós estaríamos se o resgatador Jesus, o nosso Boaz? Aonde eu estaria se o Boaz que Deus usou na minha vida, chamado Ventura, não tivesse passado naquele abrigo? Deus está levantando Boaz. Eu quero te dizer, o seu Deus é o teu Boaz, mas Deus está levantando pessoas que serão usadas para um resgate poderoso. Eu quero profetizar nessa noite: Deus vai levantar pessoas do seu lado que vão ver o teu valor, vão ver a tua dedicação, vão ver o teu empenho, as coisas que você faz com excelência, e serão instrumentos para te tirar das migalhas e te colocar como dono, dona do campo. Ei! Irmão, essa mulher, de alguém que pegava o resto no chão, se torna a dona do campo. Ruth, a moabita. Isso dá um nó nos teólogos, Luiz, TT, porque ela não poderia estar no pacto. E Jesus coloca ela na genealogia. A moabita faz parte da genealogia de Jesus, porque Deus não vê como a gente vê. Ela pensou que ia viver de migalhas, mas Deus tinha um outro plano para ela. Ela estava sobrevivendo, fazendo aquele trabalho no campo, mas Deus tinha outro plano para ela. Tem gente aqui sobrevivendo, está pagando conta, hora sim, hora não, hora atrasa, hora não atrasa. Não é esse plano que Deus tem para você. Eu quero declarar: existe uma prosperidade de Deus que pode te alcançar, existe uma bênção de Deus que pode te alcançar. No começo migalhas, mas no fim ela se torna a dona do campo. Uma das histórias mais fortes da Bíblia Sagrada, da terceira mulher que é citada em Mateus capítulo 1, Tamar. Judá,
um dos cabeças das tribos de Israel. Judá tem filhos, e os filhos dele se casam. E um dos filhos, casa com uma moça chamada Tamar. Só que morre. E aí, tem um dos filhos que é menor, e Judá vai falar para Tamar: Tamar, vai morar na casa do teu pai, volta para a casa do teu pai e espera o meu filho. Era assim, era cultural naquela época, para não perder a linhagem, o sobrenome da família. Então ele fala assim: espera na casa do teu pai até o meu filho mais novo crescer, e aí eu ofereço você para ele, você casa com ele. Ela fala: tudo bem. O tempo passa. Um dia Judá está indo para uma outra cidade. Quando ele chega nessa cidade, Tamar fica sabendo que ele está na cidade, e ela arma uma situação e se deita com o sogro. A Bíblia diz que ele não sabe que é a nora, mas ela sabe que é ele. Ela fala assim: o que você vai me dar para se deitar comigo? Ele fala: eu vou te dar um cabrito do meu rebanho. Ele vai dizer o seguinte, ela vai falar o seguinte: então, como garantia, me deixa algo teu. Ele vai deixar o selo, o cordão e o cajado. Irmão, toda vez que a gente peca, a primeira coisa que Satanás rouba é a identidade e a autoridade. Selo fala de identidade, cajado fala de autoridade. Ela fica com o cajado dele, pastor Rony. Ela fica com o selo dele. O tempo passa. Alguém chega para ajudar e fala assim: olha, você ficou sabendo que a tua nora está grávida? Ele fala: que absurdo, ela não permaneceu no nosso acordo, chame ela. E quando ela chega, ele diz assim: quem fez isso? Ela fala assim: o dono desses objetos aqui. É ele, irmão. Olha para mim. Eu não estou falando que Tamar é do diabo, mas o diabo faz exatamente isso. O diabo, ele tira a autoridade e a identidade nossa quando a gente peca. E na hora de te acusar, ele apresenta aquilo que ele roubou de você. Entendeu? É isso aqui, ó. Olha lá como é ele, ó. Olha lá. Olha aquela imagem, olha aquela mensagem no WhatsApp. Olha aqui. Um dos nomes de Satanás é acusador. Quando o acusador perde força? Quando alguém confessa o que fez. Porque o acusador, ele só tem força quando algo está em oculto. Agora, quando aquilo já foi confessado, o acusador perde a força. Então escute uma coisa: o diabo está tentando roubar. A primeira coisa que o diabo toca quando a gente está na vida de pecado é na nossa identidade. É assim ou não é? Pessoas ficam desfiguradas, irmãos. Você encontra alguém que se afastou da igreja, da comunhão da igreja, a pessoa está vivendo no pecado, ela está completamente diferente. A fisionomia muda, o jeito de falar. Porque Satanás tira a identidade e tira e rouba a autoridade. É o selo e o cajado que Judá perde. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher está citada na genealogia de Jesus. Aí alguém pode falar assim: mas como? Irmão, arrependimento é a coisa mais poderosa que existe. O arrependimento, um coração arrependido, te traz uma página em branco, nova e fresca, para Deus escrever uma nova história. Por isso que a metanoia é a mensagem mais urgente de Jesus, dos apóstolos, de Paulo. Arrependimento. Porque sem arrependimento não existe uma nova história. É o arrependimento que abre as possibilidades novas
na sua frente de novo. Gente que falou: agora acabou, agora minha vida se destruiu, agora eu não tenho mais chance. Mas se houver arrependimento e você olhar para o lugar certo, qual é o lugar certo? O monte, o Senhor, Deus, Ele está pronto para te reerguer. Está aqui, irmão, histórias de pessoas que erraram, de pessoas que estavam numa vida de pecado, mas falavam assim: eu preciso desse Deus, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, eu não quero mais fazer o que eu fiz, eu quero mudar de vida. Essa história é a minha história, é a sua história. Você que está sentado me ouvindo, essa é a sua história. Irmão, olha para mim. Você acredita que Deus sabe de tudo da sua vida, até dos pensamentos que não se tornaram palavras? Não, eu vou perguntar de novo. 30% da igreja só acredita nisso. Você acredita que Deus sonda os teus pensamentos antes de saírem da sua boca? Como, Roger? Mesmo Ele sabendo até dos meus pensamentos mais terríveis e tenebrosos, Ele continua me amando. Porque se o Murilo soubesse de algo que está escondido na minha vida, ele falava: eu admirava o pastor Frei, mas agora não admiro não. Fiquei sabendo do pensamento dele, que passou na cabeça dele. E eu também ia deixar de te admirar se eu soubesse de tudo que passa na tua cabeça. Mas Deus, sabendo de todos os nossos pensamentos, até aqueles mais cabeludos, Ele continua acreditando em você e continua desejando te reerguer. Ele não desistiu de você. É essa graça, irmão, é essa misericórdia que nos alcançou. É só por isso que nós estamos aqui. Domingo passado nós falávamos das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Essa é a causa de não sermos consumidos. Essa misericórdia, esse fresco, é Deus falando: eu fiz no passado, eu quero fazer no presente. Eu continuo amando aquele que ninguém ama, eu continuo querendo erguer aquele que caiu, eu continuo querendo novo todas as coisas na vida daqueles que acreditam. A quarta mulher, a Bíblia vai falar, abre aí, Mateus 1, versículo 6. E Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de... Quem é a mulher de Urias? Betseba. Betseba que cai com Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um texto horrível, e por isso que a Bíblia é a verdade, porque fala de algo terrível que o rei Davi fez, o maior rei de Israel. Porque ele queria permanecer com Betseba no relacionamento. Ele vai dizer o seguinte: coloquem Urias na frente do campo de batalha, no lugar onde a guerra esteja mais violenta, para que ele morra no campo de batalha. Davi faz isso, irmão. Davi quis apagar o nome desse homem. Só que Jesus vai e coloca o nome dele. Tem gente querendo apagar o seu nome, Jesus vai trazer o seu nome. Não poderia colocar Betseba, não poderia colocar a mulher de Davi, mas Mateus fala assim: a mulher de Urias. Enquanto tem gente querendo apagar o seu nome, Deus está querendo levantar o seu nome, aplicar o seu nome. Não, pega essa palavra em nome de Jesus. Irmão, tem gente querendo tirar o seu nome de documentos. Tem gente em briga judicial com você, querendo falar que você não tem direito. Mas Deus manda dizer para a igreja reunida nessa noite: tem gente querendo tirar o teu nome do papel, mas eu não vou permitir. É direito seu, é tua herança, não tirarão. Aleluia. Meu Deus, a linhagem de Jesus Cristo passa por pessoas imperfeitas. Todos esses
fizeram parte da linhagem do imaculado e perfeito Filho de Deus. Porque Deus não rejeita ninguém. Os piores são acolhidos por Ele. Os mais terríveis são acolhidos por Ele. É por isso que a gente não entende algumas coisas, irmãos, porque a misericórdia e a graça é tão profunda. Na sua genealogia, você pode escolher de quem você fala com prazer e de quem você esconde com vergonha, mas na dele não. Ele fez questão de colocar todos os nomes, inclusive aqueles que nós não colocaríamos. É por isso que você não vê pregação como essa por aí tão fácil, falando de Tamar, falando de Betseba. É difícil a gente ouvir. Muitos de nós gostaríamos de tirar da história alguns parentes que nos fizeram mal, que envergonharam a nossa família. Mas Deus não esconde o que nós geralmente gostamos de esconder. Ele realiza o inesperado e Ele escolhe os improváveis. Você pode falar para alguém da tua direita e esquerda: Deus te escolheu, é por isso que você está aqui. Olha para mim, igreja do Senhor, quantos de nós fomos desacreditados por pessoas que acharam que nós não éramos tão bons para estarmos na posição que nós estamos. Mas Deus não pensa assim. Ele acredita em você. Ele acredita. Então sabe o que acontece? E as pessoas não entendem. É interessantíssimo isso. Como eu disse, Ele sabe tudo sobre nós, mas mesmo assim continua nos amando. Que Pai maravilhoso. Que Deus tão lindo. Nós somos, irmãos, todos nós somos um Jacó até termos um encontro verdadeiro com Deus. Antes de Israel virar Israel, Israel é Jacó. Mas antes de Jacó virar Israel, Israel quer brigar com Deus. Ele quer. Olha para mim, um ambiente como esse aqui, completamente espiritual. Você nunca pode estar num ambiente como esse na defensiva. Nunca. Você sempre tem que estar no ataque. Porque é uma palavra liberada e você toma posse. Você recebe de Deus, você ora pelo teu irmão, é guerra. Nós estamos num ambiente que você não pode estar na passividade, na defensiva. Nunca entre num ambiente espiritual e fique na defensiva. Esse lugar não é para você estar na defensiva. Esse lugar é para você estar no ataque. Eu quero, Senhor. Eu recebo essa palavra. Oh Senhor, esse cântico falou comigo aqui. Oh Pai, eu recebo, eu quero viver isso. Ah Senhor, a tua palavra falou comigo. Quando eu sair daqui, eu vou tomar uma decisão. Eu vou ligar para fulano de tal. Ataque. Jacó vai brigar com Deus, irmão. Deus marca ele, fere ele na coxa. Toda luta que você não provoca, provavelmente ela foi colocada ali por Deus para te promover. Pegou isso? Tem luta, irmão, que a gente está passando porque a gente plantou. A gente fez o que não devia. A gente falou o que não devia. Então a gente se enroscou. Aquilo a gente provocou. E a gente está colhendo daquilo que a gente plantou. Mas toda luta, toda tempestade que você não plantou, provavelmente ela foi colocada ali para fazer você crescer, para ampliar a tua visão, para você subir de nível. Se a tempestade se levanta, se você perdeu alguma coisa, se o gigante pedir um homem, irmão, Deus não mandou Davi enfrentar Golias, mas Davi está no campo de batalha e o gigante está pedindo um homem. Todo gigante pede um homem. O gigante pediu você. O gigante está pedindo um homem. Ele não sabe, mas Deus te coloca em alguns lugares para gigantes te pedirem, para que você suba de nível, para que você viva o que Deus tem preparado para você. Quem está entendendo isso?
Agora, o louvor pode subir, preste atenção. As lutas, elas têm o poder de matar o menino que está dentro de nós. Repita comigo: as lutas, vamos lá, Rocha da Noite, as lutas têm o poder de matar o menino que está dentro de nós. Sabe por quê? Porque as lutas nos aperfeiçoam. O que lapida a gente, irmão? O que poda a gente? O que coloca a gente no... é verdade, estava pensando nessa besteira aqui, misericórdia. São as sacudidas da vida. As lutas vão fazer o Jacó desaparecer para se tornar Israel. É a luta que faz o Israel aparecer. Então agora espera aí. Se Israel só se tornou Israel por conta do tempo de Jacó. Em um determinado momento Jacó luta para se tornar Israel. Lute para subir de nível. Entre em ambientes espirituais no ataque. Não espere. Você foi levantado e eu também como conquistadores, irmãos. E tem lugar, como foi dito, que você não vai precisar entrar para conquistar. Você vai precisar clamar, as muralhas caírem e você já está incluído no território. Quando a muralha cai, você já está incluído no território. Está entendendo isso, Tati? Quando as muralhas caem, você já está incluído no território. Nem precisou entrar. É a muralha que caiu, Lu. Acabou. Acabou a guerra. Acabou a pressão. Acabou o sofrimento. Então viva de forma que você não provoque nenhuma luta, mas que você enfrente todas as lutas que se apresentarem na sua frente. Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O nosso papel é não provocar luta, irmão. É não provocar batalha. Segue a paz com todos. Relaxa. Esteja mais relaxado. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Entrega mesmo essa situação diante de Deus. De capa a capa. De capa a capa. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada. De capa a capa. A Bíblia não precisa ser atualizada. Porque a revelação faz essa atualização direto do leitor para o leitor a cada segundo. Irmão, olha que mistério. Você está com a tua Bíblia aí? Você pode levantar a tua Bíblia? Se você está com o iPad ou com o telefone, eu sugiro para você comprar uma Bíblia de papel. Porque talvez chegue a mensagem no WhatsApp, você não aguenta, vai ver e perdeu a revelação que era para você. Você está com o celular, você não aguenta, que o Corinthians perdeu ou ganhou, não sei, e você vai ver e perde a revelação. Quem diz amém? Irmão, sabe qual é o mistério dessa palavra? Essa palavra é viva. Todas as vezes que você tem contato com essa palavra, você recebe de Deus. Não, você precisa pegar isso. Todas as vezes que você lê um versículo, por menor que seja, você recebe vida de Deus. A vida Zoe de Deus. A vida que tirou Jesus da morte. É uma vida poderosa, violenta. Foi a vida que arrancou Jesus da sepultura. É essa vida que nós recebemos. Agora, irmão, a Apple atualiza as coisas de uma forma extraordinária. O Google atualiza as coisas de uma forma extraordinária. Só que, qual que é o mistério? Quando você lê, a revelação é atualizada para aquilo que você está vivendo imediatamente. Imediatamente. Textos com mais de 3.500 anos, Ricardo, e atualiza imediatamente. Você lê, o download acontece, atualiza, a revelação vem. É por isso que quem prega de uma palavra dessa que eu preguei aqui, tem gente que já fez 3, 4 palavras. Por quê? Atualizou. Olha, eu entendi o que eu não entendi. Eu vi algo atrás das letras. Olha essa revelação. Uau, é fresca para mim no dia de hoje. Porque essa palavra tem o poder de atualizar no momento imediato que você tem contato com ela. É mais rápida do que o Google.
Atualização das escrituras é mais rápida do que a Apple, irmão. Esse é o poder da palavra. Textos que estão lá atrás, pessoas que viveram o extraordinário lá atrás, mas hoje são baluartes de verdades para nós. São momentos que nós olhamos e dissemos: Deus pode fazer na minha vida também, isso pode acontecer comigo também, eu posso ser livrado dessa maneira também, Deus pode me curar desse jeito também, Deus pode me libertar desse jeito também, Deus pode mudar a minha família desse jeito também, Deus pode fazer. Atualizou, é para mim, não é para o passado, é para mim agora. Eu posso viver as realidades da escritura hoje. Fica de pé comigo adorando ao Senhor. Santo. Sabe qual é o mais lindo? Jesus te incluiu na história dele. Sabe o que é mais lindo? Não, você precisa vibrar com isso. Jesus te incluiu na história dele. Oh, tem Rutes aqui, tem Raabes aqui, tem Tamares aqui, tem Davis aqui, mas Jesus nos incluiu na história dele. Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão para adorar. Peça isso para Deus. Ataque o mundo espiritual. Ataque o mundo espiritual com a tua adoração. Ataque. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me contentava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Ele não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar Graças da a Deus. morte, vida me Graças a Deus. perdoou. Ele me deu uma chance. Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Diga isso, eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia. Ele preencheu. Ele chegou, ele entrou. Ele preencheu a minha vida, o meu vazio. A tua presença, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Diga isso a ele. Não há espaço pra mais nada. Se o que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Adore o Senhor por um momento aí no teu lugar. Adore ao Senhor. Foi transformada. Agradeça, irmão, agradeça ao Senhor porque Ele fez você fazer parte da história dele. Hoje nós fazemos parte da história. O livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito porque nós fazemos parte da história de Jesus. Ele morreu por mim e eu o aceitei, valeu a pena. Ele morreu por mim e eu o aceitei, eu abracei as verdades das escrituras. Ela turibicaio, vureshia kamana, ela turkiva sua verdade.
Santo. Sopra, Espírito de Deus, Espírito Santo. Toda a nossa falha, Senhor, todo o nosso pecado, Jesus, todos os pensamentos terríveis que passam pela nossa cabeça, nós queremos colocar diante de Ti, que tudo isso resulte em um novo homem, uma nova mulher, esvaziados do nosso eu e preenchidos pelo Teu amor. Antes da conquista de uma cidade, Deus está querendo salvar famílias. Antes de herdarmos algumas coisas, Deus quer entrar no nosso coração. Onde estão aqueles que vão reconhecer o que Deus já fez e quem Deus é? Onde estão aqueles que não vão entregar o selo e o cajado na mão de alguém? Latura mandolo siribi calabachea, leitor que barachore amanderes. Repita assim comigo: Senhor, eu sei que o Senhor tem heranças para mim, e eu creio, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que antes de eu herdar territórios e algumas coisas que eu tenho colocado em oração diante do Senhor, o Senhor quer conquistar o meu coração, conquistar a minha família. Faça isso, Senhor, através de mim, em nome de Jesus. Você que crê, dá glória a Deus e aplauda o Senhor. Eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscar.